E aí, ele nos faz uma advertência em Mateus 6:33, que todas nós conhecemos, né, esse versículo. Vamos repetir? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O Papai do Céu está dizendo que quando colocamos ele em primeiro lugar, todas as outras coisas das quais precisamos, elas serão acrescentadas. E aí pede para que a gente não julgue, para que oremos. Jesus incita a orar. Jesus fala das duas estradas, fala dos falsos profetas. E aí ele termina aqui em Mateus 7, a partir do versículo 24, falando dos dois fundamentos. Por que eu tive que fazer uma retrospectiva? Porque a gente não pode ler a palavra de Deus em pedaços. Quando ele termina aqui o capítulo 7, ele está fazendo um fechamento de tudo que vem no capítulo 6. E aí ele diz, olha, prestem atenção, todo aquele, pois, que ouve, Mateus 7:24, estas minhas palavras e as... Vou repetir. Todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as será comparado a um homem, o quê? Que edificou a sua casa. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, foi o dia inteiro o telefone tocando. O dia inteiro. E à noite, quando eu fechei a porta do meu quarto, eu falei, agora eu vou ter tranquilidade. O telefone tocou de 20 em 20 minutos. Até a hora que eu fui dormir, quase 11 e pouca da noite. O telefone não parou de tocar. Porque o inimigo, ele quer nos distrair. E hoje o mundo nos distrai muito das coisas de Deus. Né? E hoje, se você perguntar, isso também é minha fala, você como mulher, como é que você se sente hoje? Né? O que a gente vai dizer? Estou muito ocupada, o dia é pequeno, o dia teria que ter... O dia teria que ter, para nós mulheres, 50 horas. Isso aí é uma fala geral. Todas nós gostaríamos que o dia tivesse carga dobrada de tempo. E eu trouxe, depois eu vou mostrar para vocês, um livro que eu vou estimular. Nós vamos comprar quantidade na igreja. Assim como os homens estão lendo O Homem ao Máximo, esse livro fala do homem como sacerdote, como líder servo, que é isso que a palavra de Deus ensina a um homem, que ele tem que ser um líder servo. E nós mulheres, como ajudadoras, Deus nos ensina a sermos servos. Nós não estamos aqui para ficarmos requerendo os nossos direitos. Deus nos colocou aqui nessa terra para sermos servos, para servirmos uns aos outros. E esse livro fala as mentiras em que as mulheres acreditam. O livro é tremendo, mas é um livro para ser lido com calma, um livro para a gente parar e refletir, porque vai fazer a gente mudar, vai ter que fazer a gente mudar a nossa vida, vamos ter que mudar a vida e revirar a nossa vida para a gente estar ali alinhada com a vontade de Deus. O mundo hoje, a igreja hoje, eu posso dizer para vocês, a igreja hoje não vive aquilo que Deus quer. A igreja hoje vive literalmente as filosofias mundanas. Isso entrou de forma tão grande dentro da igreja, que se a gente não parar para estudar a palavra e voltar aos fundamentos, a gente vai continuar uma vida aquém daquela que Deus quer para a gente. Se nós estamos nos sentindo tão cansadas, se o tempo é curto, né, isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele prega muitas mentiras para a gente, e uma delas, e isso me fez refletir muito sobre a minha vida. Porque quando eu preparo uma palavra, a primeira pessoa a ser ministrada sou eu. Deus ministra na minha vida.
E uma das mentiras que Satanás prega é que a gente não tem tempo suficiente para fazer todas as coisas. Isso é uma mentira do diabo. A gente tem tempo sim. E a gente vai ver isso aqui. Lá em João 17, 4, o Senhor diz, né? Se vocês quiserem colocar lá, vamos colocar porque é importante. Quero que esse versículo fique no nosso coração. João capítulo 17, versículo 4. Consumar a obra que o Pai tinha para ele. Em 3 anos. Em 3 anos ele fez isso. E Jesus podia ter dito, mas eu não tive tão pouco tempo, Deus. Eram tantos os famintos, tantos os doentes, tantos os leprosos, tantos os desesperançados. Em 3 anos, Jesus pregava na beira do Mar da Galileia para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas. A Bíblia, ela não relata nem 1/10 daquilo que o Senhor Jesus fez. E Jesus podia ter falado, Senhor, ainda há muita coisa para realizar. 3 anos é pouco para que eu fique ali na terra. Mas sabe, olha o que Jesus diz aqui no final desse versículo, que é tão importante. A obra que me confiaste para fazer. Deus confia uma obra a cada um de nós. E talvez a gente, talvez não, nós estamos muito sobrecarregados porque nós estamos nos desviando da obra que Jesus tem colocado na mão de cada uma de nós. Jesus tem uma obra para eu fazer que não é a obra que vocês aqui vão fazer. Deus me deu uma obra com as mulheres. Então eu tenho que dedicar o meu tempo a estudar e a fazer coisas que sejam propícias para o grupo de mulheres da igreja. Jesus deu uma obra para mães de filhos pequenos fazer, que não é a mesma obra da mãe com filhos adultos. Jesus deu uma obra para as jovens aqui hoje, as adolescentes fazerem, que não é a obra da mãe de vocês. Em cada tempo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, em cada fase da nossa vida, ou durante toda a nossa vida, Deus tem um propósito. Assim como Deus teve um propósito na vida de Jesus, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E Ele confiou em tuas mãos, faz assim com as tuas mãos. Jesus confiou algo único a você. E você vai ter que aprender a priorizar essa obra que Deus deu em sua mão. Porque se você não priorizar essa obra, você pode abaixar a mão, você vai viver cansada, estressada, esgotada. Não é verdade? Olha, a gente hoje vive o mundo do entretenimento, o mundo, né? O mundo incita hoje a gente a estar buscando prazer. E por mais que as pessoas busquem tudo isso, as pessoas estão infelizes, insatisfeitas e a gente vê aí a quantidade, né, de gente do mundo que são usuários de drogas, de gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, vazias. Porque quando Deus não está no centro da nossa vida, tudo perde o propósito. Né? As coisas perdem a sua direção. Então é muito importante a gente voltar para aquele versículo que Jesus diz: completando a obra a qual me encarregaste. Jesus tem uma obra para nós. E eu não posso fugir disso. Né? A verdade é que tudo o que eu tenho que fazer é a obra que Deus atribui a mim. Lá na glória, um dia, Deus vai cobrar isso de mim. Olha, o que eu cobrei de você é a obra que eu atribuí a você. Né? A gente tem muita tendência de querer fazer a nossa parte e fazer aquilo que não nos compete. Era dominical. E aquela menina pregou para aquele grupo de crianças que Deus colocou na mão dela. Amadas, isso foi tão forte ao meu coração, meu Deus. A gente não está vivendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente está vivendo agitada de um lado para o outro,
fazendo muita coisa e ao mesmo tempo a gente não está fazendo nada. Meu Deus, aonde nós vamos chegar? Jesus fez uma obra tremenda. Jesus, ele morreu ali na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não é verdade? É importante eu ter em mente a lista de coisas a fazer de Deus para a minha vida. Qual é a lista de coisas que Deus tem para a minha vida? É verdade? Outra coisa, outra mentira que o mundo coloca para a gente: você pode tudo. Você pode ser boa mãe, você pode dar conta de estar na escola, você pode dar conta de olhar caderno, você pode dar conta de ter uma casa perfeita, você pode dar conta de chegar em casa e estar bonitona para o seu marido. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente não dá conta de tudo. Isso é mentira do inimigo para nossas vidas. Não somos super mulheres. E é por isso que nós precisamos saber estabelecer prioridades nas nossas vidas. E eu quero que você, repita comigo o que eu vou ler aqui agora. Vamos lá. Liberdade. Alegria. E capacidade de dar muitos frutos. Vem. Quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito, percebendo que Ele proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos presta fazer. E posso realmente viver o momento e não controlada pelo relógio. Viver cada momento da nossa vida como realmente merece ser vivido. Acreditei na mentira que tenho tempo de fazer tudo. Não estava cumprindo minhas responsabilidades adequadamente e experimentava um sentimento de angústia, de falta de esperança, porque minha casa estava sempre bagunçada e meus filhos se comportavam mal. Uma vez que percebi que tenho tempo suficiente para fazer o que Deus me deu para fazer, tive de admitir que estava tentando fazer coisas que Deus não havia o quê? Atribuído para mim. Então, comecei o processo de remover coisas da minha vida. Conforme vou descobrindo o que não pertence a Ele, ou então vendo coisas que eu posso delegar, eu delego. Também estou aprendendo a me comunicar com meu marido, para que ele me liberte de coisas com as quais ele não se preocupa e seja claro sobre aquelas com o que ele se preocupa. Não é um processo fácil, mas já simplifiquei um bocado de coisas até agora. Espero ganhar forças conforme continuo, até que minha vida esteja sob controle e eu seja livre para fazer o que Deus me deu para fazer. Isso só está acontecendo com a orientação e a graça do Senhor. Aí depois tem o depoimento de uma irmã ativista que trabalhava muito na igreja, muito, mas ela viu que aquilo ali não estava agradando ao Senhor, porque não é o excesso de trabalho na igreja que agrada ao Senhor. E ela pôde realmente voltar a repensar e a buscar a orientação do Senhor e trabalhar naquilo que o Senhor queria para ela. Outra coisa, outra mentira do diabo, que ele deixa, que a gente consegue viver sem um tempo consistente de consulta à palavra e oração. O inimigo, você foi na igreja domingo? Tá bom. Essa palavra vai te alimentar a semana inteira. Você não precisa mais se alimentar
você não precisa mais buscar, aquilo que você comeu lá no domingo vai ser o suficiente. Amadas, a gente precisa mudar a nossa agenda. A gente está correndo demais. Satanás conseguiu realmente mudar a agenda das mulheres do século XX, final do século XX e XXI. Mudou. As transformações que foram introduzidas por vários movimentos sociais têm tirado a gente do foco, de viver ali uma vida em comunhão com Deus. Precisamos sim, né? A nossa vida, ela não pode ser vivida independente de Deus. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando Deus dá as ordens ao casal, e aí Satanás, interessante que Satanás ele não foi tentar o homem, ele foi tentar Eva. E 2 vezes no Novo Testamento Paulo fala que Eva foi enganada e não o homem. Isso quer dizer que a mulher, ela é mais romântica, mais suscetível, né? Realmente a ser enganada. O homem é mais cabeça, o homem é mais racional. Então Satanás foi na pessoa certa, né? E ele colocou na cabeça de Eva dúvidas sobre Deus. Olha, amadas, se cada uma de nós aqui não tiver bem claro quem é Deus para as nossas vidas, o que Ele é, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, que Ele sustenta a nossa vida, que a Ele devemos toda a obediência, e quando nós não obedecemos, as consequências sempre serão grandes para a nossa vida, assim como foi para Eva. A partir do momento que ela saiu da cobertura espiritual de Deus e do seu marido, a quem ela ultrapassou a autoridade, ela pagou um preço alto. Nós pagamos um preço alto. Quando deixamos Deus e começamos a tomar atitudes independentes de consultar a Deus. Lá no Antigo Testamento, né, diz que pelo menos 6 vezes que Davi consultou ao Senhor. Davi, no primeiro momento da vida espiritual dele, que ele estava cheio do Espírito Santo, Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus pela grande sensibilidade que ele tinha de estar atento às coisas que o Senhor queria dele. Uma vez ele fez um censo em Israel que desagradou profundamente o coração de Deus. Mas ele, como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele foi consultar. Primeiro fez sem consultar, né? Uma das poucas vezes que Davi fez alguma coisa sem consultar a Deus. E aí ele viu que a coisa ia ficar muito feia para o lado dele, mas ele, como homem sábio que era, ele falou: Senhor, né, que caia a tua mão sobre mim, mas não a do meu inimigo. Me disciplina, faz o que tu quiseres comigo, mas não me entrega na mão dos meus inimigos. E ali Davi viu o quanto ele tinha pecado ao tomar uma atitude sem consultar ao Senhor. E assim é com a gente. É a cada manhã. Gente, é a cada manhã. Eu não posso viver 1 minuto da minha vida sem fazer alguma coisa em que Deus não esteja presente. Eu tenho que acordar de manhã e nem que eu... É sagrado. Senhor, são 15 minutos ali contigo. A vida, eu acordo às 6, então vou acordar às 5h45. Vou consultar a Ti e vou Te buscar e vou olhar a Sua palavra. Porque toda vez que eu começo o dia fazendo as coisas do meu jeito, porque eu sei, porque eu sou capaz, porque eu sou boa mãe, eu sou boa profissional, sou reconhecida como a melhor profissional da escola, da empresa, da onde eu trabalho. Então, sei o que eu vou fazer. Olha, gente, é complicado. É complicado. O Senhor, a cada momento, está ali conosco, em cada decisão, em cada momento, em cada pessoa que passa pelas nossas vidas. Cada vez que a gente deixa de consultar Deus, que a gente está ali, Deus, Ele vai deixar a gente sofrer as consequências ali dos nossos atos. Obedecer a Deus é maravilhoso. Estar ali alinhado com a vontade de Deus
é maravilhoso. Então eu preciso sim. Eu não posso viver de forma independente da palavra de Deus. Também não adianta ir na igreja me encher de doutrina. Eu já fiz CETEB, faço escola dominical. Mas não adianta você estar cheio de conhecimento e continuar tomando atitudes sem consultar a Deus, fazendo as coisas do seu jeito. Olha, o que eu estou falando aqui é que nós precisamos ter comunhão íntima com Deus, a ponto de você já nem se reconhecer mais se Deus não estiver falando contigo o tempo todo. O tempo todo, é o tempo todo Deus falando com você. Faz assim com teu filho. Faz assim, ó, não vai por esse caminho não, vai pelo outro. Presta atenção. Olha, você hoje passou o dia gritando com seus filhos. O que diz lá em Efésios? Não educamos os filhos com gritaria. Olha, você tem falado muitas palavras torpes. Você abriu lá em Efésios. Meu Deus, eu tenho usado muitas palavras torpes. Meu Deus, eu tenho sido uma mulher irritadiça. Uma mulher sem paciência. Cadê o fruto do Espírito? Amadas, viver vida com Deus não é brincadeira. Não é só ter conhecimento da palavra. Viver essa palavra é difícil. Eu me deparo às vezes tendo atitudes com meus alunos que eu falo assim, cadê o Espírito Santo que habita em mim? Gente, eu fico perplexa, eu fico arrasada, eu fico entristecida, eu fico, olha, e aí eu vou para os pés do Senhor e peço graça e peço, aí no dia seguinte, muitas vezes eu faço aquilo que eu não quero. Mas a gente tem que estar ali, Senhor, me ensina, me disciplina, me orienta. Não é verdade? Então eu preciso sim, eu preciso consultar ao Senhor. Eu não posso, esse tempo do a sós com Deus é uma prioridade nas jovens que estão aqui. Glória a Deus, eu queria muito que isso aqui tivesse cheio. Porque o inimigo veio, mas ele veio para tirar a mulher do papel que ele determinou para ela. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Se tem uma coisa que Satanás fez nesse século, foi tirar a mulher do papel que ele tem para ela. E essa revolução começou há muito tempo atrás, mas na década de 50, 60 e 70, ela se acentuou na revolução chamada feminismo, aonde aquilo que se pregava como sendo maravilhoso, como sendo virtuoso, né? Por exemplo, castidade, discrição, a mulher voltada para o lar, a domesticidade, a submissão, a modéstia. Gente, isso são coisas da geração que viveu até metade do século XX. Essa geração nossa hoje não conhece tais palavras. Hoje, as palavras que vocês meninas conhecem é divórcio, infidelidade, estilo de vida unissex, vou fazer o que os homens fazem, né? Modéstia, que isso? Escolha, eu sou livre para escolher o que eu quero. Para quê? Sou livre para escolher o que eu quero da minha vida. Não é verdade? Então, aquilo que a Bíblia trouxe, e que mesmo na sociedade mundana ainda havia resquícios, né? Isso tudo se diluiu. Porque, segundo as feministas, o lar é o maior lugar de opressão da mulher. Gloria Steinem, que é uma das maiores feministas, ela diz isso. O lar é um lugar de opressão. A mulher precisa sair e trabalhar. Porque só tendo uma carreira, essa mulher será realizada. Não estou dizendo aqui, gente, que a gente não tenha que trabalhar. Não falo isso. A gente não prega isso aqui na igreja. Nem estou dizendo também que as mulheres foram sim submetidas a muitas crueldades, né, no decorrer do tempo. A gente sabe disso. Mas Deus, quando instituiu o casamento, ele instituiu o casamento como algo glorioso. Quando ele pega Adão, faz Adão adormecer, e dali tira a costela de Adão, isso é extremamente poético e extremamente ilustrativo.
ele faz Adão adormecer, e dali tira esse adormecer de Adão, prefigura a morte de Cristo, né? E enquanto esse Adão está ali adormecido, Deus faz uma das criações mais lindas, que é a mulher, né? E fez aquela coisa linda que quando Adão abriu os olhos, ele falou, meu Deus, o homem ficou chocado com tamanha beleza. Ele viu que ao mesmo tempo que ela era coigual a ele, não, ela tem coisas que são parecidas comigo, porque a mulher, aqui em Gênesis, em nenhum momento Deus diz que a mulher é inferior ao homem. Em nenhum momento. Deus criou a mulher coigual ao homem, moralmente, intelectualmente igual ao homem, mas com funções diferentes. Há funções diferentes para homem e mulher. E ali Eva prefigura a igreja pela qual Cristo morreu. Camille Paglia, também outra grande feminista. Olha, ela foi uma das mais ferrenhas feministas na década de 70, inclusive pregava que o homem era uma coisa tão desnecessária que ela pregou de forma ostensiva o homossexualismo, o lesbianismo. Ela é lésbica, né? E quando ela viu que ia ficar sozinha, adotou um menino. E hoje ela rechaça tudo que ela falou no feminismo. Ela é contra tudo aquilo que ela jogou lá atrás. Ela fez uma geração imensa de mulheres a não ter filhos, a correr atrás da carreira, a correr atrás do trabalho. E ela diz, quando essas mulheres voltaram para ter os filhos, tarde demais. Vocês pensam que homens estão querendo as de quarentinha, de cinquentinha? Não. Inclusive, né, o mundo está tão desestabilizado. Semana retrasada, uma amiga minha disse, olha, mais um morreu. Morreu de quê? Ah, minha filha, hoje está muito comum tomando Viagra. Porque está todo mundo fora do propósito que Deus criou. Os cinquentões com as de 20, né? Os seiscentões com as de 20. Gente, o mundo está assim, ó, está um caos. Quando a gente foge daquilo que Deus tem, é complicado. Faço uma pós-graduação, mas no momento que você optar por um casamento, pense bem. Se você optou por casar, por ter filhos, olha, ano que vem, em nome de Jesus, eu pretendo trazer nesse encontro a Flávia Silveira. Ela é dona de um dos faces de blogs melhores cristãos que foram feitos nos últimos tempos. Mulher Piedosa. Flávia Silveira, mulher, é só botar Mulher Piedosa. E ela é uma menina de 20 e poucos anos, fez faculdade, fez pós-graduação, muito bem colocada no mercado de trabalho, foi mãe pela primeira vez, e ela disse que quando foi pegar o seu bebezinho de 1 ano e pouco, para colocar lá na creche, para passar o dia inteiro na creche, um dia antes na igreja ela tinha escutado uma pregação falando da bênção que foi Joquebede ter criado Moisés. Gente, os primeiros anos de vida de uma criança são tão importantes, presta atenção no que eu vou falar agora, mas tão importantes, que a palavra de Deus pregada que Joquebede pregou a Moisés, no tempo que ela ia no palácio, porque a filha de Faraó estava muito ocupada, né? Muitos afazeres, muita distração, muita coisa. Joquebede aproveitou cada momento para falar do amor de Deus, aquele menino. E quando ela não pôde mais estar no palácio, porque aquele menino chegou lá aos seus 5, 6 anos, aquele menino já estava com a fé totalmente estruturada. E aquele menino nunca renegou a fé dele. Ele foi educado conhecendo todos os deuses do Egito, mas pelo que a gente vê ali, ela deve ter orado uns 8, talvez até 10 anos por Samuel. Mas o mais interessante é que cada vez que Ana ia oferecer os sacrifícios junto com o marido, ia em adoração, Ana que foi transformada. Quando a gente começa a orar, a buscar a Deus, a gente é transformado. Que ela queria um filho. No início ela queria um filho só para a Penina parar de ficar
perturbando, né? Essa mulher fica me perturbando, essa mulher fica me fazendo me sentir um lixo, um zero à esquerda, né? Então, primeiro ela queria um filho só por propósitos egoístas. Porque naquela cultura, não ser mãe era como se fosse uma maldição, né? Puxa. Então, primeiro ela começou a procurar um filho para isso, para motivos egoístas. Mas a partir do momento que ela começou a buscar a Deus, e sabe como que eu sei disso? Porque quando você pega a oração de Ana para ler, você vê que aquela mulher está totalmente convertida. Que aquela mulher está ali, Senhor, que os seus propósitos se cumpram na minha vida. E quando Ana começa a olhar o que Eli, como Eli era um sacerdote omisso. Gente, Deus deve ter colocado tanta coisa no coração de Ana. Ana com certeza começou a orar por aquela nação. Senhor, desperta, aviva essa nação. Porque na época de Ana, que era a época de juízes, o povo se perdeu. O povo não tinha mais prazer nas coisas de Deus. Os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, se prostituíam na casa do Senhor. O que a gente vê hoje, as igrejas aí se prostituindo, as igrejas com a mensagem errada, dizendo que vida cristã é prosperidade, é dinheiro. Vida cristã, gente, é se arrepender dos nossos maus caminhos todos os dias. É vida consagrada no altar. E aí Ana, ela começou a mudar. Senhor, eu estava muito egoísta. Minhas orações eram muito egoístas. E Deus foi mudando o coração daquela mulher. E, gente, quando Ana vai oferecer Samuel no templo, olha como é que eu sei que a gente pode, essa mulher realmente colocou Deus em primeiro lugar. Ela não tinha outros filhos. Ela nem sabia se Deus ia dar outros filhos para ela. Ela pega Samuel no colo e vai lá, Senhor, é teu, para cumprir os teus propósitos. Não é para cumprir os meus propósitos. Esse filho é para que você cumpra os teus propósitos, Senhor. Gente, Samuel foi responsável por um avivamento espiritual em Israel. Tenham prazer em conviver com os seus filhos. Sabe o que olha só, o que acontece, olha o que tem acontecido. Crianças que sobrevivem de comida congelada e de relações fast food ingeridas no carro. Envolvimentos emocionais e físicos provocados pela situação de mulheres casadas que passam mais tempo com homens no ambiente de trabalho do que com o próprio marido. Né? Os outros homens são mais atraentes que o marido, né? E as outras mulheres também são mais atraentes do que a mulher, né? Você não tem tempo para desenvolver interesses comuns, não é verdade? Mulheres sendo expostas dia após dia à linguagem grosseira, insinuações e assédio sexual no local de trabalho. Mães dedicando o melhor do seu tempo e da sua energia para outras pessoas que não são seus maridos, que não são os seus filhos, e o que as deixa permanentemente exaustas e nervosas. Famílias que raramente têm refeições juntos. Filhos afastados dos pais. Eu tenho crianças que no Dia das Mães fizeram um trabalho das mães com um desprezo tão grande e fizeram questão de deixar lá atrás. Você não vai levar, não? Minha mãe não tem tempo para mim. Gente, tá triste. O Dia das Mães fez a coisa mais triste na minha escola. Teve um que sentou, não quis sair da sala de aula. Sentou em posição fetal e ficou lá chorando. Por que você não vai? Minha mãe disse que não vem, eu não vou lá para fora. Meu Deus, aonde está o afeto? Deus não nos criou para sermos máquinas. Deus nos criou para desenvolvermos relacionamento, gente. Tempo de prazer com os filhos, tempo prazeroso, tempo de verdade, de olhar nos olhos, de botar no colo. Bota no colo, sente, toca, ama. Filho, eu te amo. 90% das minhas crianças foram alfabetizadas só com o que eu trabalhei. As mães não olham mochila mais. 90%.
não olha a mochila, não olha caderno. Né? Eu que estou negociando coisas com as crianças. Olha, vai todo mundo combinar comigo que 3 horas da tarde vai estar todo mundo fazendo trabalho, tá? Rotina, quem cria é mãe. Mães, agenda, rotina. Hoje vocês, mães de filhos pequenos, vão aprender várias coisas interessantes. Enquanto eu pregava, né, chegava uma mulher e a mulher dizia assim: você conhece Arthur? Você conhece o Arthur? E eu falei: Jesus, não é coincidência, não é verdade? Você conhece o Arthur? E ela começou a gritar, e ela começou a tirar a atenção de vocês, e ela fazia um rebu aqui dentro, e eu disse que eu permanecia calma, tranquila. Ela falou: você gerou o Arthur dentro do seu ventre, ele foi gerado em você. E aí, disse que o pastor Roberto chegava e dizia: olha, você está repreendido, você vai embora, você está repreendido em nome de Jesus, saia daqui. Então eu vi nisso, né, o cuidado de Deus. Né? Quando eu comecei a orar por essa criança, é como se Deus estivesse dizendo: orem pelas nossas crianças. Orem pelos Arturs, que são vários, assim como esse caso. E essa reportagem sei que vai dar força para tantas outras mães fazerem o que essa mãe teve coragem de fazer. Gente, eu falei: meu Deus, o Senhor tem urgência nesse trabalho que fazemos com vocês aqui. Gente, não é brincadeira. Né? Então, aquilo que Deus trouxe para a gente, a família, os valores, os movimentos, como o feminismo e outros tantos movimentos, movimento hippie, tudo isso vem mostrando uma outra forma de viver para a gente. E que a gente possa hoje, vamos ficar de pé, que a gente possa realmente pedir a Deus a sabedoria que nós precisamos para não nos envolvermos em muitas coisas, porque o nosso chamado não é para nós nos envolvermos em muitas coisas. O nosso chamado é para a gente confiar a obra que Ele nos confiou. Hoje eu refleti muito sobre isso. Senhor, eu tenho andado tão esbaforida, porque certamente eu tenho feito coisas as quais Tu não me confiaste. Me ajuda, Senhor, a discernir. Me ajuda, Senhor, a fazer bem, a me empenhar, a fazer com excelência a obra para a qual Tu me chamaste. E não fazer um monte de coisa mal feita. Senhor, nos ensina a glorificar o Teu nome. Porque quando Jesus consumou a obra, Ele disse: Senhor, eu fiz a obra para que Tu fosses glorificado.